Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda web aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa aula. Como audiodescrição, eu sou um homem, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa roxa listrada e um blazer cinza sobre a camisa. Estou dentro do estúdio do IFROS Campus Porto Velho, Zona Norte, com fundo branco e o letreiro EAD Mudando Realidades na cor verde. O meu sinal para a comunidade surda é esse, Rafael. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre grandezas e unidades de medida, que vai ser base para depois, lá na aula sobre geometria, utilizarmos para mensurar perímetro, calcular a área e etc. Então o que a gente vai ver na aula? A gente vai ver o conceito de grandezas e unidades de medida, por exemplo, as unidades de medida para comprimento, área, massa, tempo, temperatura, volume e capacidade. Entender o conceito de razão como uma comparação por meio de divisão de duas grandezas. Além disso, falar sobre grandezas diretamente proporcionais e ainda citar, por exemplo, a diferença para inversamente proporcional. E ainda abordar o conceito de porcentagens. Então, o que são grandezas? A definição do termo grandeza é que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, mensurar ou contar. Então eu tenho canetas, 5 objetos de caneta, 5 unidades, eu estou contando. A distância de um objeto até outro vai ser, por exemplo, tantos centímetros. Então é tudo aquilo que a gente pode medir. Exemplos de grandezas: comprimento, a área, ou seja, a região sobre um plano, a massa. O professor tem tantos quilos, eu comprei tantos quilos de legumes. O tempo, essa aula vai ser bem curta, ela vai ter uns 20 minutos. A temperatura, hoje está um dia agradável aqui dentro do estúdio, com a temperatura bem abaixo do que está no nosso ambiente externo. O volume, por exemplo, quanto que cabe em determinado poliedro, ou a quantidade em litros que cabe em determinado recipiente, tá? E quando a gente fala de grandezas, essas unidades de medida vai depender do ambiente que a gente esteja, ou da região que a gente esteja. Por exemplo, no Brasil, a gente mede distância em metros. Regiões menores, distâncias menores em centímetros. Mas, por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos é usual a medição em polegadas, pés, jardas, diferente do Brasil. Mas existe uma tentativa de padronizar, que é o Sistema Internacional de Medida, que traz as normas ou orientações e as unidades de medidas principais para cada tipo de grandeza. Por exemplo, quando a gente fala de comprimento, a Unidade Internacional de Medida toma como referência o metro e o símbolo letra M, geralmente em letras minúsculas. A massa a gente costuma medir em gramas ou os seus múltiplos, como quilograma, que a gente representa com kg. O tempo em segundos ou os múltiplos, que aí vem minutos, horas, dias, meses, ano e assim sucessivamente. O segundo a gente representa com a letra S. A capacidade, o quanto cabe em determinado recipiente, a gente costuma utilizar o litro, que representa pela letra L. A corrente elétrica, ampere. A temperatura, Celsius ou em Kelvin. Nos Estados Unidos se usa o Fahrenheit para medidas de temperatura. E aí, se você vai observar, essas 3 últimas unidades de medida estão em letra maiúscula, mas se vocês prestarem atenção, eu falei que as unidades de medida geralmente a gente utiliza letras minúsculas, desde que essas nomenclaturas não se refiram a nome de pessoas. Kelvin, Celsius são nomes de pessoas, então a gente costuma representar com letras maiúsculas. As demais a gente utiliza sempre letras minúsculas.
Então, se eu quero representar, quero dizer, olha, 2 horas, eu vou simplesmente colocar 2H minúsculo, certo? Além disso, as unidades de comprimento a gente pode ampliar para quando se referir à área, e aí trazer o metros quadrados, que significa 1 metro por 1 metro, uma região quadrada, ou em volume eu me refiro a metros cúbicos, que seria o equivalente a trabalhar ou comparar com um objeto que caiba dentro de um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, certo? Então, para cada tipo de unidade de medida, eu vou ter então a sua representação. E como utilizamos sistema decimal, é comum o uso de múltiplos e submúltiplos também de base decimal. Por exemplo, para a distância que utilizamos 1 metro, eu posso dividir esse metro em partes menores. E aí a gente já conhece uma das unidades, uns submúltiplos do metro, e que a gente utiliza geralmente quando a gente quer se referir a objeto menor, que é, por exemplo, o centímetro. Uma pessoa tem 1,78 m. O centímetro, centi, vem de centésima. Então é a centésima parte de 1 metro. Então, conforme eu vou diminuindo para essa parte, diminuindo em partes menores, ou tendo a necessidade de medir um objeto muito pequeno, eu vou dividindo por 10. Então, 1 metro representa, então, em decímetro, a 10ª parte de 1 metro. O centímetro é a centésima parte de 1 metro. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 metros, e eu quero dizer quantos centímetros são. Então, se eu estou caminhando de metro e quero ir para centímetro, eu vou caminhar nesse sentido, eu multiplico por 10 para cada uma das casas. Então, de metro para decímetro, multiplico por 10, de decímetro para centímetro, multiplico por 10. Então, 2 vezes 10 vezes 10 vai dar 200 centímetros. Então, 2 metros equivale a 200 centímetros. Então, sempre que eu quero transformar de uma unidade para outra, toda vez que eu fragmento em partes menores, vai gerar mais partes, ou seja, eu multiplico por potências de 10. Já quando eu quero mensurar algo muito grande, por exemplo, qual a distância de Porto Velho até de Paraná? Não vou dizer que tem lá 380 mil metros. Eu vou transformar isso para os múltiplos, para que eu não tenha que utilizar um número com muitos dígitos. E o mais usual para distâncias maiores é o quilômetro. O termo quilo, como múltiplo de medidas, ele representa 1000 vezes. Então, quando a gente diz 1 quilômetro, eu estou dizendo 1.000 metros. Eu posso trocar o quilo por 1000. Mas eu tenho outros intermediários, por exemplo, decâmetro e o hectômetro. Conforme eu vou subindo, essa representação de metro é a 10ª parte de um decâmetro, já que um decâmetro tem 10 metros, um hectômetro tem 100 metros e um quilômetro tem 1000 metros, tá? Mas a forma mais fácil de converter isso é usando uma tabelinha. Então imagine o seguinte, eu peço para vocês, 3 metros tem quantos centímetros? Então você pega esse dígito 3 e posiciona na coluna metros. Tá aqui, 3. E aí, digamos que eu tenho pedido para você transformar isso em centímetro. Então você quer chegar até essa casa. O que você faz? Completa com zeros até esse ponto. Então, 3 metros equivale a 300 centímetros. Ah, eu tenho lá 25 milímetros e quero passar isso para metros. Como que a gente faz? Então, o que eu faço? Eu posiciono esse 25 na casa dos milímetros. Então, o que eu faço? Ó, como eu tenho que colocar um dígito em cada casa, eu coloco o 5 aqui e o 2 aqui. Então, eu tenho 25 milímetros. Só que eu quero chegar em metros. Então, eu tenho que sair daqui e vir para cá.
Então eu tenho todas essas casas para serem preenchidas. O que eu faço? Eu preencho com zeros. Então que número que vai ser esse? 0, 0, 25. Ah, é 25, não faz sentido. Então o que a gente faz? Como eu quero chegar em metro, eu estou contando daqui para lá. Então eu coloco uma vírgula, 0 metros e 0,025. Então 25 centímetros é o mesmo que 0,025 metros. Ah, digamos que eu tenha lá, vamos limpar isso daqui. Digamos que eu tenha 3 quilômetros e eu quero passar para centímetro. Então o que eu faço? Eu posiciono esse 3 na casa do quilômetro. Então o quilômetro está aqui, eu vou posicionar o 3. E eu quero ir lá para o centímetro. Então eu vou ter que completar todas essas casas até chegar no centímetro. Então, como eu quero chegar na casa do centímetro, é como se tivesse a vírgula aqui. Como a vírgula está no final, vai dar exatamente 3, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, eu tenho 5 zeros, 300 mil centímetros. Então, 3 quilômetros é igual a 300 mil centímetros. Ah, mas professor, e se eu tivesse um número com vírgula? Por exemplo, 1,78 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse 1,78 na casa do metro. Só que não é 78 metros, é 1 metro,78. Então, a parte inteira eu vou posicionar na casa do metro, vírgula 78. Então, 7, 8. Sempre um dígito em cada casa. E se eu quero ir para milímetro, o que eu vou fazer? Eu vou completar até a casa do milímetro. Como eu quero chegar no milímetro, é como se essa vírgula mudasse de lugar e fosse lá para o milímetro. Então, na verdade, 1,78 metros, que a gente costuma até ler como 1,78 m, nada mais é do que 1.780 milímetros, certo? Então, sempre para converter, como a gente utiliza o sistema decimal, pense em casas decimais. Você vai se deslocar em casas decimais, certo? Agora, vamos pensar num problema. 2 sócios, Pedro e João, compraram um terreno. Esse terreno, o objetivo deles era que fizesse um investimento, que no final ele pudesse vender por um valor maior. O terreno ele saiu por 30 mil reais. O Pedro deu 20 mil. Logo, o João deu o restante, ou seja, 10 mil. Então eu sei, ó, o Pedro deu 20 mil e o João deu 10 mil reais. Só que depois de um tempo, o terreno foi vendido por 150 mil reais. Quanto que eu vou repartir para cada um desses 150 mil? Será que seria justo dar 75 mil reais? Então observe que eu tenho 2 grandezas. O valor que cada um deu e o valor que cada um vai receber. Essas 2 grandezas são monetárias, são reais. Então Pedro deu 20 mil reais e vai receber X reais. João deu 10 mil reais e João vai receber X reais. Eu posso dividir de forma igualitária entre os dois? 75 mil para cada um? Certamente você está dizendo, deve estar pensando que não. Porque se um deu mais do que o outro, obviamente ele precisa receber, ter um retorno maior do que o outro. E é essa que é a lógica que a gente vai falar nessa aula, que é o conceito de razão. É comparar 2 grandezas por meio de divisão. Então, certamente você deve estar pensando, olha, mas Pedro deu o dobro que João. O dobro é o que a gente chama de razão, uma comparação entre 2 grandezas por meio de uma divisão. Então, se Pedro investiu o dobro que João, a gente espera-se que o retorno de Pedro seja o dobro de João. E esse o dobro, que representa 2 vezes,
é o que a gente chama de razão. O efeito de uma comparação de duas grandezas por meio de uma divisão. O que a gente fez foi pegar os 20 mil que Pedro investiu e dividir pelos 10 mil que João investiu. Vai dar 2, ou seja, 20 mil é o dobro, é 2 vezes maior que 10 mil. Então o que a gente espera é que o resultado, o retorno, seja também o dobro. O conceito formal por trás de razão é, dado dois números A e B, o B tem que ser diferente de zero, já que a gente vai fazer uma divisão, a gente chama de razão de A para B, nessa ordem, o resultado da divisão, da comparação por meio da divisão. E a gente pode representar tanto no formato fracionário, quanto no formato de divisão. Então, razão é a comparação de duas grandezas por meio da divisão. E aí parece até que eu falei grego, mas não foi. A ideia é que, de forma bem simples, a gente poderia dizer que a razão é a comparação entre esses dois valores, e aí a gente compara o que um investiu em função do que o outro investiu, e com isso a gente pode dizer então, por meio da divisão, que um investiu o dobro que o outro. Com base nisso, a gente pode dizer o que seria mais justo é que seguisse essa mesma lógica, que também o retorno tivesse razão 2. Então, 20 mil dividido para 10 mil, dobro. Com isso, a gente pode aplicar o que a gente chama de proporção, que é comparar duas razões iguais. Então, eu espero que, como eu tenho uma razão de dobro de investimento, o retorno também siga o dobro. Então, como as duas razões vão ser iguais, eu tenho uma proporção. E a gente representa por meio de uma igualdade de frações ou igualdade de razões, certo? Mas o que isso tem a ver? O que essa comparação de duas frações vai resultar para a gente? E é exatamente isso que vai servir de base para a gente indicar o quanto que um precisa receber em comparação com o outro. Então, se Pedro investiu 20 mil e João 10 mil, que dá uma razão 2, o retorno também tem que seguir essa mesma razão. Então, o que seria justo seria Pedro receber 100 mil, enquanto que João receberia 50 mil. Porque, observe, se eu dividir 100 mil para 50 mil, vai dar o dobro. Então, o dobro de investimento vai gerar o dobro de retorno. Os dois possuem a mesma razão, logo são uma proporção. E o conceito de proporção a gente aplica em diversas áreas. Por exemplo, se eu dobrar a quantidade de produtos que eu comprei, o que vai acontecer? Vai dobrar o preço. Se para resolver 10 questões de matemática você gasta 15 minutos, se eu dobrar a quantidade de questões de matemática e você conseguir seguir com o mesmo desempenho, você vai gastar o dobro do tempo. Se eu estou tentando terminar um muro, construir um muro, se eu gasto 10 dias para fazer um muro de 5 metros, se eu dobrar a quantidade de muro, vai dobrar a quantidade de tempo. Então, em diversas situações, a gente aplica esse conceito de proporção. E o legal da proporção é que ela possui uma propriedade muito interessante, que dado uma proporção, se eu multiplicar os extremos, vai resultar exatamente no produto dos meios. Então, multiplicando cruzado, vai permanecer uma igualdade. E essa propriedade vai fazer com que a gente consiga resolver qualquer problema, porque eu posso transcrever para essa linguagem de igualdade, ou seja, de equação. Só que a gente precisa tomar cuidado que essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como assim? A gente diz que duas grandezas são diretamente proporcionais, que assim que eu dobre uma grandeza, a outra também vai dobrar. Se eu triplicar uma grandeza, a outra vai triplicar. Se eu reduzir pela metade, a outra também vai reduzir pela metade. Por exemplo, a quantidade de investimento. Se eu dobrar o investimento, eu espero que eu tenha o dobro de retorno. Se eu reduzir pela metade o investimento, eu vou ter metade do tempo de retorno. Se eu dobrar a quantidade de questões, eu vou dobrar o tempo necessário para resolver essas questões.
Se eu reduzir pela metade as questões, eu vou reduzir pela metade o tempo para resolver essas questões. Só que nem sempre vai funcionar dessa forma. A gente tem grandezas que são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, diminui a outra. Então vamos imaginar o seguinte: 5 metros de tecidos custam R$80. Quanto que eu vou pagar por 9 metros de tecidos? Então, para representar essa situação, a gente cria uma tabela listando as grandezas. Então eu tenho a grandeza tecidos, que geralmente é dado por metros lineares, e a grandeza monetária, que é os reais. Então, se 5 metros de tecido eu sei que custa R$80, que é a minha primeira situação, com base nela eu posso extrapolar e tentar mensurar outras situações. Então, com 9 metros de tecido, ó, tecido debaixo de tecido e metragem debaixo de metragem. Então, quantos reais vai custar esses 9 metros de tecido? Aí eu pergunto para vocês, olha o que está acontecendo. Eu estou aumentando a quantidade de tecido. Vai aumentar a quantidade de preço? Sim. Segue uma proporção? Se eu dobrasse a quantidade de tecido, ia dobrar o preço? Sim. Então é uma situação diretamente proporcional. Então eu tenho uma proporção entre esses valores. Então se eu comparar 5 com 9 por meio de uma razão, é a mesma coisa que eu comparar o 80 para o x. E a gente lê dessa forma: 5 está para 9, assim como 80 está para x. E a gente montou o que a gente chama de regra de 3, que dado 3 valores de uma proporção, eu consigo achar o quarto valor. E como que a gente faz isso? Multiplicação cruzada. Já que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E o que a gente costuma fazer é 5 vezes x, 5x. 9 vezes 8, 720. Logo, x é igual a 720 dividido para 5. Multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou dividir 700 para 5 vai dar 100, e aí sobra 220 dividido para 5. 200 dividido para 5, 200 dividido para 5 vai dar 40, e 20 dividido para 5, 4, 144. Então significa que o meu x equivale a R$144, certo? Então eu tenho uma situação que envolve grandezas diretamente proporcionais. Já as inversamente proporcionais, como o próprio nome diz, é uma situação inversa. Se eu dobrar uma, a outra vai diminuir, certo? Então imagine que eu estou indo lá para Ji-Paraná, ver meus pais. Se eu dobrar a velocidade, eu vou dobrar o tempo que eu preciso? Não. Se eu dobrar a velocidade, eu estou indo mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então aumentei a velocidade, eu reduzo o tempo. Se eu dobrar a velocidade, eu vou reduzir o tempo pela metade. Desde que eu não bata em alguma coisa ou a polícia me prenda no meio do caminho. Mas dobrei a velocidade, reduz a metade do tempo. Então eu tenho uma situação que é inversamente proporcional. Aumentando uma, diminui a outra. Se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo que eu preciso. Tá? Então imagine o seguinte: a viagem foi feita em 12 dias, percorrendo 150 km por dia. Então, primeira situação, eu gastei 12 dias, que é a minha grandeza tempo em dias, e eu gasto 150 km por dia, que seria a minha velocidade, ou a quilometragem diária. Aí eu pergunto, quantos dias seriam necessários se eu percorresse 200 km por dia? Ó, quilômetros por dia, eu vou colocar na coluna do quilômetros por dia. Então o que eu estou querendo saber é o meu tempo. Então quantos dias eu vou gastar se eu andar 200 km por dia? E aí a gente pode comparar, olha só, dobrei a quilometragem de dias. Dobrei não, aumentei a quantidade de quilometragem por dia. Se eu aumentar a quilometragem por dia, eu vou precisar de mais ou de menos quilômetros, de menos tempo? De mais ou menos tempo para conseguir cumprir essa mesma viagem? Você vai falar, eu vou precisar de menos tempo. Então eu aumentei uma, a outra diminuiu. O 12 é maior que o meu x. Tem uma situação inversa. Então como que a gente vai resolver isso?
usando uma estratégia que é transformar essa proporção que é inversa numa diretamente proporcional, fazendo com que uma das razões seja na ordem apresentada e a outra o inverso. Eu inverto para que eu tenha algo diretamente proporcional. Então a gente repete a primeira razão e inverte a segunda. Ou inverte a primeira e repete a segunda. Feito isso, a gente aplica a nossa regra de 3. Propriedade lá da proporção, que se eu multiplicar cruzado, o resultado permanece em igualdade. Então x vezes 200, 200x, 12 vezes 150 vai dar 1.800. Logo, x é igual a 1.800 dividido para 200. X vai dar igual a 9. Olha só, o x está aqui. São 9 dias. Então, ao invés de gastar 12 dias, eu vou gastar 9 dias. Aumentei a quilometragem diária, reduzi o tempo que era necessário. Situação de grandeza inversamente proporcional. Tá? E agora, o que porcentagem tem a ver com razão e proporção? E como que a gente faz para calcular a porcentagem? Então vamos lá. Você certamente já ouviu falar em porcentagem e já deve ter uma noção de como calcular a porcentagem. O que talvez você não lembre ou não saiba, que uma porcentagem nada mais é do que uma razão. Uma razão no formato A sobre B, só que aquele B, o meu denominador, ele vai ser igual a 100. Então, quando eu digo 30% de desconto, eu tenho 30 sobre 100. Eu tenho uma razão. Aquele símbolo que a gente utiliza para representar a porcentagem, como se fossem 2 zeros cortados, representa uma divisão por 100. Então, quando eu tenho 30%, eu tenho 30 dividido para 100. É uma razão, de cada 100 eu tenho 30. Então, proporção, razão e porcentagem tem tudo a ver, porque uma porcentagem é uma razão. Só que é uma razão com um denominador definido. Vai ser um denominador 100. Sabendo que porcentagem é uma razão, a gente pode aplicar o conceito de proporção, aplicar a propriedade de multiplicação cruzada, ou seja, usar o conceito de regra de 3 para resolver porcentagem. Certo? Então, se eu quero calcular 10% de 80, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Se eu quero calcular 10% de 80, eu quero saber o quanto equivale a 10%. Então, eu não tenho quanto que equivale a esse 10. Só que eu sei o quanto que equivale ao 100%, que é o meu 80. Então, eu tenho uma razão de 10 para 100, é igual a outra razão de x para 80. E sempre vai ser diretamente proporcional, porcentagem é diretamente proporcional, e você aplica a propriedade de multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, 10 vezes 80, 800. Passo o 100 que está multiplicando e dividindo, eu vou ter 8. Então, 10% de 80 é 8, certo? Então, qualquer situação de porcentagem pode recair numa regra de 3 e você consegue resolver. Mas é claro que a gente pode fazer isso direto. Sempre quando a gente quer calcular tantos por cento de alguma coisa, eu posso multiplicar trocar esse D por uma multiplicação. Então, se eu quero calcular, por exemplo, 10% de 80, eu posso pegar os 10%, representação fracionária, e multiplicar por 80. E aí ficaria assim, 10% vezes 80, 10% de 80, é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 80, 10 sobre 100 dividindo dá 0,1, que a gente chama 0,1 da forma decimal da porcentagem. Multiplicado por 80, 8. Método direto. Isso, geralmente, você faz lá na calculadora. Quando você quer calcular 10% de 80, na calculadora você digita 80 vezes, digito 10, clica no símbolo de porcentagem. Então, eu estou fazendo 80 vezes 10%. É essa operação na forma direta. Tá?
Outro problema, numa turma de 40 alunos, sendo 55 desses do sexo feminino. Quantos alunos há na turma? E quantos alunos? Então, olha só, eu já tenho uma razão, 55 sobre 100, porcentagem por 100. Agora, esse 100% equivale ao quê? A minha turma. Os 100% dos alunos são os alunos do sexo masculino e feminino. Então, equivale aos 40. E os 55, que são as do sexo feminino, equivale ao meu X. Então, eu tenho X de 40. Resolvendo como regra de 3, a gente vai descobrir que eu tenho 22 alunas. Logo, o restante, os 18, são do sexo masculino. Então, eu transformei o meu problema numa regra de 3 para resolver a porcentagem por meio de regra de 3. Certo? E a gente consegue utilizar isso também para calcular qual a porcentagem de um objeto. Quantos por cento que ele representa, ou quantos por cento eu tive de desconto. Por exemplo, se a gente levar em consideração um torneio com 20 partidas e esse time venceu 12, qual que foi o aproveitamento desse time? Qual que é a porcentagem de vitórias que ele obteve? Então vamos lá. Eu tenho 12 partidas e um total de 20. Eu quero comparar o quanto ele ganhou em relação a quantas partidas tinham. Total de partida é o meu 100%. E eu quero saber o quanto equivale a esse 12. Então eu transformei a minha segunda razão. Eu tenho a razão 12 de 20 é igual a x de 100. 12 vai representar tantos por cento e os meus 20 é o total de partidas, representa o meu 100%. Aplicando o conceito de regra de 3, a propriedade de potência, de proporção, que é multiplicando, cruzado, a igualdade permanece. Então eu tenho 20 vezes x e 12 vezes 100, que é 1.200. Passando dividindo, eu tenho que o meu x é 60. Só que o meu x está sobre 100. Então o que isso significa? Eu tenho 60 de 100. 60 de 100 é o mesmo que 60%. Tá? Outra situação. Ao comprar um smartphone, obtive um desconto de 12% sobre o preço marcado na embalagem. Eu paguei R$750 pelo smartphone. Qual que era o preço original? Então vamos lá. Quando eu falo que eu obtive um desconto de 12%, é porque eu paguei o restante. Quanto que é o restante de 12%? É 88%. Nesse caso, 88% do preço antigo equivale a 750. Então observe que eu inverti a posição do 750, porque o 750 não equivale a 100, e sim a 88%. O que equivale ao 100 era o preço antigo, já que o desconto é calculado sobre o preço antigo. E esse preço antigo eu não sei, era o preço original. Então eu chamei ele de X. Então 88% equivale a 750 de X. Resolvendo a minha proporção, eu vou ter que o preço antigo foi de R$ 852,27. Então eu até posso tentar. Calcula quanto que dá 12% desse valor, desses 852,27, e depois eu faço a subtração e aí eu vou saber qual foi o valor e se o valor estava correto, se eu conseguir chegar nos R$750, certo? Então eu posso utilizar a regra de 3 para descobrir 3 desses 4 valores. Então posso achar a porcentagem, posso achar o quanto em valores representa aquela porcentagem, ou sobre quem eu calculei a porcentagem, ou seja, sobre quem era o meu 100%, ou a base da porcentagem. E aí fica como desafio para vocês, utilize os fóruns de discussão para postar a solução, que é, num concurso que teve 80 candidatos que prestaram esse concurso, 32 foram aprovados. Qual que foi a taxa de aprovação? Então o que você vai fazer? Achar a taxa de aprovação. Essa taxa equivale a quantos foram aprovados.
E os aprovados saiu de um total de candidatos. Então, aprovados sobre o número de candidatos representa X%. Monta a proporção e resolve. Ok? Então, nessa aula, a gente falou um pouquinho lá sobre grandezas como objeto de medida, mas a gente vai entrar em detalhes lá na parte de geometria. Vimos algumas unidades, algumas grandezas e suas unidades. Por exemplo, distância, comprimento, a gente falou do metro. Para a capacidade, a gente falou de litros, de temperatura, falou de graus Celsius. Essas grandezas, quando comparadas por meio de divisão, a gente tem uma razão. Dado duas razões iguais, a gente tem uma proporção. E, com base na propriedade de proporção, a gente pode montar a regra de 3 para, dado 3 valores de uma proporção, que eu preciso de 4 valores, se eu conhecer 3, eu acho o quarto. Só que aí vai depender se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esse mesmo conceito de proporção a gente aplica para porcentagem, que nada mais é do que uma razão centesimal, uma razão em relação a 100. E a gente pode calcular a porcentagem por meio de proporção, por meio de regra de 3. Então, ficam as referências e na próxima aula a gente dá continuidade ao assunto e qualquer dúvida, utilize o ambiente virtual de aprendizagem para entrar em contato comigo ou tentar tirar dúvidas com os outros colegas, certo? Até a próxima aula, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.